Por quê? Até para que seja um paradoxo dessa atual disciplina que fala sobre conciliação, mediação e arbitragem. Mas, no final da aula, a gente combina fazer um TED muito tranquilo, muito rápido, nada de muito trabalhoso, nem para vocês, nem para mim, apenas para não ficar em branco, porque a gente sabe que o nosso manual acadêmico ele nos obriga, na segunda avaliação, nesta segunda avaliação que se avizinha, que já esteja o quê? Uma prova valendo 10 pontos e também um trabalho, que é o nosso TED, de valor 10 pontos, onde essas duas notas somam-se e dividem-se por 2, para que vocês obtenham a nota real da segunda avaliação. Mas no final da aula a gente combina, então, a gente faz aí um bate-papo e define como que vai ser esse trabalho. É um trabalho muito simples, fiquem tranquilos, nada trabalhoso não, por favor. Deixa eu só ver aqui, acho que a Mari está com... Deixa eu desativar aqui o microfone da Mara. Perdão, Mara. Quando quiser, só me interromper. Estava um chiado aqui, um pouquinho chato na nossa aula. Desculpa, minha querida. Deixa eu ver aqui. Temos poucas pessoas aqui, só 20 pessoas nesse momento. Enfim, vamos lá então. Professor, boa noite. Opa, boa noite. Boa noite, Robson. Tudo bom? A data do... O senhor já estabeleceu a data, né, do TED de ética profissional? Já, né? A entrega dele até o dia 10 de junho, que é o último dia de prova, se eu não me engano, da segunda avaliação. Tá ótimo. Calma, para não ter problema. Bom, tranquilo. Obrigado. Nada. Vamos lá, então. Mediadores extrajudiciais e judiciais. Vamos do artigo 9º ao artigo 13 da Lei 13.140, 2015, a lei que trata da mediação de conflitos. Bom, como mediador extrajudicial, nós temos aqui, eu até dei um exemplo na aula passada, quando nós fizemos já de forma presencial, aquela questão de um casal de amigos, estava se divorciando, e eu acabei sendo mediador, tanto das partes quanto dos advogados, aquela confusão toda, vocês lembram, né? A história realmente engraçada que marca sempre aí a minha vida como mediador. Enfim, e aqui diz, o mediador extrajudicial, que não tem um processo judicial em andamento ou que esteja atuando fora do processo, ele poderá ser qualquer pessoa que esteja com a sua capacidade plena para a prática de atos na vida civil, obviamente, e seja capacitado para fazer a mediação e tenha a chamada confiança das partes. O que é o mais importante nesse momento da mediação é que as partes envolvidas naquele eventual conflito confiem naquela pessoa, naquela terceira pessoa, que vai o quê? Dirigir, presidir um momento de procedimento de mediação, seja ele extrajudicial ou seja ele também na esfera extrajudicial, mas com processo judicial em curso, que também é possível. E, obviamente, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se. Ou seja, o mediador extrajudicial, o único requisito que ele precisa, técnico, é de estar na plenitude de sua capacidade civil, mais nada. Não precisa ser advogado, não precisa ter formação superior, tão somente confiança das partes, seja capacitado. O que seria capacitado? Aí vem uma questão. Quem é capaz para fazer uma mediação extrajudicial? Bom, alguém que tenha habilidade, alguém que tenha conhecimento de conflitos, mas não necessariamente precisa ser um advogado, um servidor público, ou seja, fica muito mais abrangente a figura do mediador extrajudicial. Mas isso não quer dizer que, por mais que essa terceira pessoa esteja lá conduzindo uma tentativa de solução consensual, as partes poderão sim estar assistidas por advogados ou, se for o caso, por defensoria pública, conforme aqui o artigo 10. Agora, lembrando que as partes poderão. Bom, poderão significa que não deverão. Eles podem optar por não ter advogado ou defensor público. Mas o parágrafo único, na tentativa de trazer um equilíbrio aqui no artigo 10, ele diz o seguinte: comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público,
o mediador suspenderá o procedimento até que todas estejam devidamente assistidas. O que significa isso? É a precaução desse procedimento de mediação na figura daquele que está conduzindo tal mediação, para que não haja um desequilíbrio, porque uma das partes pode estar assistida por advogado ou defensor público e a outra não. Então, o papel do mediador será o quê? Suspender o procedimento para que haja uma tentativa de equilíbrio entre as pessoas envolvidas, ainda que o mediador seja uma pessoa de confiança para todos aqueles que fazem parte do eventual conflito. Então, essa é a questão que envolve a mediação extrajudicial. Muito mais simples, é muito mais fácil de você nomear um mediador. O que não acontece com o mediador judicial, aqui do artigo 11 ao artigo 13. Inclusive, na semana passada, eu até questionei alguns de vocês que já fizeram parte aí como estagiário de varas cíveis, varas de família, próprio GCRIM, e aí já conduziram audiências na qualidade de mediadores. Mas a mediação, conforme a lei orgânica da mediação, essa lei ordinária federal que estamos aqui hoje dissecando, no artigo 11, ela é muito taxativa quanto a requisitos mínimos para que o mediador possa atuar na esfera judicial. Vamos lá. Poderá atuar como mediador a pessoa capaz, mesma coisa que acontece com o mediador extrajudicial. Mas vamos lá. Olha só. Graduada há pelo menos 2 anos em curso de ensino superior de instituição de ensino reconhecida pelo MEC e que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores reconhecida pela Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo CNJ em conjunto com o Ministério da Justiça. Bom, mediante este artigo 11, eu posso afirmar a vocês que, no mínimo, 90% dos mediadores hoje em atuação em processo judicial não preenchem os requisitos que esta lei impõe. Isso é realmente muito grave. Ou seja, bacharelado, finalizado há mais de 2 anos, obviamente, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e também depois de passar por um curso de capacitação e formação de mediadores. Esse curso, na verdade, ele possui um tempo mínimo de 250 horas. E aqui no Rio de Janeiro, ele é oferecido pela EMERGE, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que é reconhecido pelo Infam e atende os critérios estabelecidos e obrigatórios que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, assim impôs. Então, essa aula é teórica, mas na prática, esqueçam tudo isso. Na prática, você vê mediador simplesmente nomeado para o ato, simplesmente passando por um cursinho, com todo respeito, não estou aqui fazendo nenhuma crítica desconstrutiva, apenas só fazendo um comparativo com a legislação que impõe requisitos mínimos, faz um curso de 3, 4 aulas com um psicólogo e você se torna mediador. Não é assim que funciona. Deveria seguir à risca essa lei, que está em vigor desde 2015. Lá se vão quase, fazer agora, 7 anos. Bom, artigo 12. Os tribunais criarão e manterão cadastros atualizados dos mediadores habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial. Ou seja, se você demonstra esses requisitos do artigo 11, você poderá se cadastrar, se habilitar no tribunal. E o tribunal, então, irá o quê? A partir desse cadastro, utilizar a sua mão de obra, vamos dizer assim. Parágrafo 1º.
A inscrição no cadastro de mediadores judiciais será requerida pelo interessado, pelo mediador, ao tribunal com jurisdição na área em que pretenda exercer a mediação. Você mora aqui ou trabalha nos arredores da Zona Oeste. Então pode escolher Fórum Regional de Campo Grande, Fórum Regional de Santa Cruz, Fórum Regional de Bangu, Fórum Regional de Madureira, enfim, Fórum Regional da Barra da Tijuca. Você poderá escolher a jurisdição que você pretenda exercer essa função de mediador. Bom, parágrafo 2º. Os tribunais regulamentarão o processo de inscrição e desligamento de seus mediadores. Ou seja, compete a cada tribunal autonomia para que tanto esse procedimento de inscrição, seleção, quanto que desligamento de seus mediadores. Não há um concurso público. Ele não vai ser investido nesse cargo público por um concurso. Talvez devesse. E aí vem o artigo 13, que é a parte mais hipócrita, desculpe a expressão, dessa legislação. A remuneração devida aos mediadores judiciais será fixada pelos tribunais e custeada pelas partes, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 4 desta lei, ou seja, tendo a gratuidade de justiça quando as partes não puderem fazer o quê? Não possam, né, custear as custas e demais despesas processuais judiciais. Enfim, mas é uma piada nessa remuneração, que vê na prática mediadores que simplesmente são alguns voluntários e outros aí, quando recebem alguma coisa, é aquela bolsa estágio que beira ao ridículo perante o nosso Tribunal de Justiça. Percebam que a lei, professor, ela não fala no TJ. Oi, Robson. Assim, só uma observação. Nesse contexto aí, se esse mediador cometer algum deslize, algum ato infracional, ele responde criminalmente, né? Se for a natureza do caso. Tá certo? Sim, sim. O senhor chegou até a mencionar na aula anterior sobre essa questão, né? Que você exerce ali o serviço voluntariamente e pode responder criminalmente. Aqui, é o artigo 8º. Ah, sim. O mediador e todos aqueles que o assessoram no procedimento de mediação, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, são equiparados a servidor público para os efeitos da legislação penal. Ou seja, Robson, você tem o ônus, mas não tem o bônus do servidor público. Perfeito. Agora tem outro detalhe, uma outra observação que eu faço. Eu tive a oportunidade de estagiar na Defensoria Pública, mas quando eu cheguei lá, amigo, era 6 meses de serviço voluntário. Caso você fosse aproveitado, aí sim eles fariam um contrato para que você pudesse ter, né, ajuda de custo. Mas 6 meses, amigo, eu caí fora, sem condições. Assim, muito honroso poder fazer estágio ali. Eu acredito que agrega muito conhecimento, né, no âmbito jurídico. Porém, você é 0800, entendeu? Como é que eu vou sustentar a família? Assim, Robson, eu faço uma crítica aqui muito veemente aos tribunais. É um absurdo o que é feito com os estagiários, seja como mediador, seja enquanto servidor do cartório ou do gabinete do juízo. Por quê? Muitas das vezes, eu falo aqui com muita propriedade, são os estagiários que dão andamento aos processos. Se não fossem eles, o cartório não funcionaria. Mas eles não são reconhecidos. E quando o estagiário percebe que ele já aprendeu o que deveria, ele mesmo desanima, porque ele não tem uma motivação, porque ele olha para o lado e muitas das vezes vê um servidor com um salário muito digno, não fazendo 10% do que ele se propõe a fazer. Desculpa, é um desabafo mesmo, porque eu acho isso um absurdo, e o tribunal teria sim condições de remunerar de forma justa e digna o trabalho do estagiário, que é um trabalho praticamente idêntico ao de um servidor, e muitas das vezes superior em nível técnico. Essa é a minha interpretação e esse é o meu
vamos dizer assim, conformismo com esse ato do tribunal de utilizar o estagiário apenas vendendo aquela ideia de que você vai aprender muito. Ok, mas o tribunal tem verba, o tribunal tem servidores. Por que o estagiário não tem direito a uma remuneração razoável, a um contrato que seja, ainda que temporário? É inadmissível para mim, Robson. Eu não concordo. Eu também não. Assim, com todo respeito, eu estou falando assim respeitosamente, porque eu tenho colegas que fazem estágio nesses órgãos públicos. Aí, cada um na sua, respeito. Mas só que, para mim, ficou assim muito inviável. Imagine você gastar 2 ou 3 passagens para se deslocar e você não tem um retorno. Você não tem um retorno. Aí você vê um salário de um desembargador, de um juiz, as regalias. Eu acho que poderia compartilhar, né? Poderia compartilhar com esse pessoal que dá o sangue, da raça para poder fazer fluir, né, o trabalho. Tem razão, é verdade. Precisa ser uma coisa mais criteriosa. Por que muitos ganham tanto e outros não ganham nada? E o trabalho é de extrema importância para que a máquina do judiciário possa, de fato, entregar a sua função jurisdicional à sociedade. Complicado. Desanima aí o estagiário. É uma pena. Eu sempre defendo o estagiário mesmo, porque graças a eles que você tem lá hoje um serviço de qualidade. Se dependêssemos apenas, não estou generalizando, nós temos servidores públicos fantásticos, mas se dependêssemos apenas dos estáveis, nossa justiça estaria pior ainda do que hoje vemos, que esse caos aí, o próprio TJ é um grande exemplo, aliás, um mau exemplo, como a nossa jurisdição é entregue de forma deficitária à sociedade. Verdade. Me lembrei aqui da petição que a OAB fez, os presidentes das subseções. Já obteve a resposta já do parecer? Ainda não. Ainda não? O Tribunal de Justiça foi intimado a se manifestar, mas até agora não existe uma manifestação expressa, nem uma decisão. Inclusive, quinta-feira, agora, dia 12, nós estamos convocando a advocacia. Eu consegui, inclusive, um ônibus aqui em Campo Grande. Vamos levar 50 advogados para a frente lá do Fórum Central, em frente ao TJ, às 11 horas da manhã. O ônibus vai sair às 7h30 da manhã aqui da subseção para fazer barulho. De certa forma, demonstrar que não aguentamos mais o descaso do TJ com a advocacia e a sociedade. Correto. Vai sair da subseção? Subseção, 7h30 da manhã. Inclusive, 7h30? A gente 7h30? 7h30 da manhã. Vou levar um pandeiro lá, hein? A gente está convidando não só advogados, mas também estagiários que têm inscrição da OAB. Estamos no mesmo barco. Show. Vou levar um pandeiro para fazer um barulho. Isso aí, meu irmão. Vamos junto. E depois o ônibus vai esperar a gente para retornar com toda a segurança. Fique tranquilo. Bom, vamos... Plaza, pode fazer uma pergunta, por favor? Claro, Eduardo. É assim, eu não sei se é muito... Está meio fora da matéria. Uma pergunta assim... Quem que paga as contas do judiciário, por exemplo, a conta de luz, a conta d'água, a internet, é o Poder Executivo ou é o próprio Judiciário do Estado? Então, o Judiciário, Eduardo, ele é um caso à parte. Ele recebe o duodeno, já um percentual vai direto do Estado para o Tribunal de Justiça. E eles mesmos fazem a gestão financeira. Então, assim, ainda que o Poder Executivo atrase salário de servidores, vocês percebam que o Judiciário nunca atrasa, porque já tem uma bocanhada mensal direta como é que se fala? No orçamento, na receita do Estado. Eles são privilegiados, Eduardo. Não, eu assim, tudo tranquilo, mas a questão, eu não sei se você tem acesso a isso. Aqui, por exemplo, a internet. Eu estou vendo hoje a internet está uma porcaria no Estado. Tá ruim. Eu sou do executivo e tá horrível. Hoje a gente passou o dia praticamente com o CIPEM fora do ar. Aí estou reclamando que acha que desculpa falar, que não pagaram a conta. Estou perguntando, será que o judiciário não paga a conta? Quem é que paga essa conta? Eu. Não. Cada fórum, por exemplo, o judiciário tem essa autonomia, essa administração, eles mesmos pagam. Ah, entendi. O judiciário é um caso à parte, Eduardo. Ah, obrigado, Cláudio. Nada, meu amigo.
Bom, vamos lá então. Procedimento de mediação. Artigo 14. No início da primeira reunião de mediação, e sempre que julgar necessário, o mediador deverá alertar as partes acerca das regras de confidencialidade aplicáveis ao procedimento. Vamos voltar lá, aqueles princípios básicos. Olha aqui, ó. Artigo 2º, inciso 7. Confidencialidade. Ele também, mais uma vez, aparece no artigo 14. Então, no primeiro momento, na primeira reunião de mediação, esse mediador, esta terceira pessoa, tem a obrigação de demonstrar as regras, especialmente confidencialidade. Artigo 15. A requerimento das partes ou do próprio mediador, com anuência das partes, poderão ser admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento, quando isso for recomendável, em razão da natureza e da complexidade do conflito. Pode ter um colegiado de mediadores? Sim, pode. A requerimento das partes, ou quando o mediador sugere, sempre com anuência das partes. 16. Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à mediação, hipótese em que requererão ao juiz no processo judicial ou árbitro no procedimento de arbitragem a suspensão do processo por prazo suficiente para a solução consensual do litígio. Isso acontece muito quando o processo já passa da fase de mediação judicial e está próximo, de repente, de uma sentença, já houve, inclusive, uma instrução processual e as partes entendem que poderá acontecer uma outra mediação. E o que se faz? Faz uma petição em que as partes assinam em comum, ou cada uma peticiona de encontro ao mesmo intuito, né? Convergindo na hipótese de querer uma mediação. O juiz suspende o processo, normalmente por 30 dias, mas dependendo da complexidade do fato gerador desse conflito, poderá ser mais de 30 dias. E aí, então, as partes fora da justiça poderão o quê? Tentar a mediação. Assim como também no procedimento de arbitragem vai requerer ao árbitro a suspensão do procedimento para que tente uma mediação. Ou seja, mesmo na arbitragem, você pode tentar uma mediação com ela em curso, pedindo, obviamente, e tendo a resposta positiva do árbitro ou do juiz, no caso de processo judicial. E essa decisão de suspensão do processo não cabe recurso. Por exemplo, se for um processo judicial, caberia agravo de instrumento aqui no TJ? Não, não cabe. É irrecorrível a decisão que suspende o processo quando as partes em comum acordo assim o requerem. A suspensão do processo não obsta a concessão de medidas de urgência pelo juiz ou pelo árbitro. Bom, deixar muito bem claro. Não há que se falar em suspensão do processo quando se tratarem de medidas de urgência, por exemplo, religação de energia elétrica, questão que envolva saúde, risco de vida, liberdade, no caso aí, por exemplo, de uma prisão civil por conta de depositário fiel, não, falando besteira, de devedor de alimentos, enfim. 17. Considera-se instituída a mediação na data para a qual for marcada a primeira reunião de mediação. Bom, a data da primeira reunião de mediação com as partes, o mediador, é que será o quê? O termo inicial da instituição do procedimento de arbitragem. E, parágrafo único, até por uma questão de prudência, enquanto tiver a mediação em procedimento, suspende-se o prazo prescricional daqueles direitos. Não há prescrição que vá contar durante o período de suspensão do processo judicial ou do procedimento arbitral, enquanto ali perdurar o procedimento de mediação. Iniciada esta mediação, as demais reuniões posteriores, com a presença das partes, somente poderão ser marcadas com a sua anuência. Ou seja, a primeira reunião, então, é obrigatória, quando as partes, então, admitem a mediação. As demais reuniões somente serão designadas, marcadas com concordância de todas as partes ali envolvidas. Artigo 19.
no desempenho de sua função, isso aqui é um pouco polêmico, o mediador poderá reunir-se com as partes em conjunto ou separadamente, bem como solicitar das partes as informações para obtenção de consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer... Desculpa, eu mudei aqui. Leitura errada. O mediador poderá solicitar informações que entender necessárias para facilitar esse entendimento e consenso. Ou seja, não necessariamente o mediador fará sempre reunião com todas as partes envolvidas. Ele poderá, sim, se encontrar sozinho com uma das partes. Não precisa ter todas. Por quê? Desde que ele justifique que isso seria uma forma de facilitar um futuro entendimento entre aquelas partes envolvidas. Por exemplo, às vezes, as partes, estando lá no mesmo momento, a coisa fique mais difícil, fique muito mais burocrática. E talvez o mediador tenha mais facilidade em, individualmente, com uma das partes e outra, conversar e talvez depois tentar reuni-las. Isso aí vai depender do próprio mediador. Não é considerado parcialidade do mediador essa reunião apenas com uma das partes envolvidas. E esse procedimento de mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final. O que seria a lavratura do termo final? Quando se declarar que houve a resolução por consenso ou não, ou que não chegou-se a um consenso e mantém-se o conflito. Ou seja, quando for celebrado o acordo, manifestação de vontade das partes envolvidas através do mediador, mas quem decidiu foram as próprias partes. Ou quando percebe o próprio mediador que não existe mais condições dele praticar esforços e tentar algo que está impossível. E ele, então, ele faz um termo encerrando o procedimento de mediação. Parágrafo único. O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, olha aqui, constitui título executivo extrajudicial, mas quando for homologado judicialmente, considera-se título judicial executivo. Exemplos. Se eu tenho lá uma tentativa de negociação somente extrajudicial, com o termo de acordo, ele se torna o quê? Um título executivo extrajudicial. Mas se eu trago aquele termo de acordo extrajudicial e levo a que o juiz possa analisar e homologá-lo judicialmente, ele se torna judicial. Bom, vamos agora para a mediação extrajudicial, antes de entrar na judicial. Falamos primeiro de forma genérica do procedimento. Agora vamos ver aqui a mediação extrajudicial. Não toda, porque na próxima aula falaremos sobre as duas e em alguns comparativos. Bom, primeira questão. Existe um convite para iniciar esse procedimento de mediação. Esse convite poderá ser feito em qualquer utilização de meio de comunicação. Pode ser e-mail, pode ser um convite por WhatsApp, pode ser uma carta registrada, pode ser um AR, que seja. Mas você precisa estipular nesse convite data e local da primeira reunião. Bom, esse pedido que foi formulado, esse convite que foi formulado e requerido por uma das partes envolvidas naquele conflito, ele será considerado rejeitado se não tiver uma resposta em até 30 dias do seu recebimento. Ou seja, ninguém será obrigado a comparecer a um procedimento de mediação extrajudicial. Ah, mas eu recebi o convite. Eu não sou obrigado a comparecer, até porque eu posso me manifestar contrário, eu posso simplesmente não me manifestar, ficar omisso, inerte. E aí, após 30 dias, considerar-se-á
rejeitado, conforme o parágrafo único do artigo 21 da Lei de Mediação. Agora vamos lá. Essa previsão contratual de mediação, estamos falando de uma mediação extrajudicial que se torna obrigatória quando já existe uma cláusula de um contrato, assim como nós vimos lá naquelas aulas passadas, antes da primeira avaliação, quanto à arbitragem. Bom, primeira questão, prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, a partir de que você receba o convite. Normalmente, 15 dias, 10 dias, 30 dias, mas estabeleça um prazo limite. 2. Local da primeira reunião de mediação. Tem que estabelecer um local. 3. Critérios de escolha do mediador ou equipe de mediação, quando você entender pela necessidade daquele colegiado de mediadores, como nós aqui já falamos. Inciso 4. Penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação. Então, eu posso entender que se houver uma cláusula obrigatória de mediação e eu não comparecer à primeira reunião, haverá uma penalidade estipulada naquele contrato. Então, se eu aceitei a cláusula, eu preciso comparecer. Não quer dizer que eu seja obrigado a chegar a um acordo, mas eu sou obrigado a comparecer. Parágrafo 1º. A previsão contratual pode substituir a especificação, dos itens acima enumerados pela indicação de regulamento publicado por instituição idônea prestadora de serviços de mediação, no qual constam critérios claros para a escolha do mediador e realização da primeira reunião de mediação. Quando você, por exemplo, naquela cláusula contratual, você contrata um escritório de mediação. E aí, se for já um escritório que tenha um procedimento já pronto, poderá substituir esse artigo 22. Mas vamos lá. O parágrafo 2º do artigo 22, ele traz a hipótese de não haver previsão contratual completa, ou seja, com todos esses, vamos dizer assim, tópicos, cláusulas, aliás, subcláusulas, né, da mediação inserida em algum tipo de contrato. E aí, olha só que interessante, não tendo previsão contratual completa, essa lei impõe o seguinte, como critérios para a realização da primeira reunião: prazo mínimo de 10 dias úteis e máximo de 3 meses, a partir do recebimento do convite. 2. Local adequado a uma reunião que possa envolver informações confidenciais. Para fazer um barzinho, faça no escritório, num ambiente de reuniões, corporativo, enfim. Lista de 5 nomes, informações de contato e referências profissionais de mediadores capacitados. A parte convidada poderá escolher expressamente qualquer um dos 5 mediadores e, caso a parte convidada não se manifeste, considerar-se-á aceito o primeiro nome da lista. Olha como a coisa fica burocrática. Cuidado com isso aqui, olha. O não comparecimento da parte convidada à reunião de mediação, isso não tiver cláusula explicando a pena. A primeira reunião de mediação acarretará a assunção por parte desta de 50% das custas e honorários sucumbenciais, caso venha a ser vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual foi convidada. Ou seja, não comparece à primeira reunião, que você era obrigado. E depois você teve êxito, seja em procedimento arbitral ou em procedimento judicial, que envolva, obviamente, o fato gerador daquela tentativa anterior de mediação. Você pagará o quê? Ficará obrigado a pagar 50% das custas e honorários sucumbenciais. Ou seja, já que você não aceitou, depois você vai ter que dividir com a parte derrotada. Parágrafo 3º, no que envolve aí o direito empresarial. Nos litígios decorrentes de contratos comerciais
ou societários que não contenham cláusula de mediação, o mediador extrajudicial somente cobrará por seus serviços caso as partes decidam assinar o termo inicial de mediação e permanecer voluntariamente no procedimento de mediação. Então, quando envolve pessoa jurídica, esse mediador só poderá cobrar se as partes decidirem assinar o termo inicial de mediação. Não são obrigadas como as pessoas físicas. Bom, artigo 23, para finalizar. Se em previsão contratual de cláusula de mediação as partes se comprometerem a não iniciar procedimento arbitral ou processo judicial durante certo prazo, ou até o implemento da determinada condição, o árbitro ou o juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo previamente acordado ou até o implemento dessa condição. Ou seja, o que acontece? Tem previsão no contrato de mediação para início do termo de mediação. Uma das partes não aceita esse prazo que ela já assinou e requer, então, um procedimento de arbitragem, se também houver cláusula, ou até mesmo a proposição de uma ação judicial. O juiz, ao receber o árbitro, ele vai verificar o quê? Aquele contrato anterior, qual era o prazo da mediação. Vai ter que suspender tanto o procedimento arbitral quanto o procedimento judicial, até que se implemente a condição da mediação. E, mesma coisa, o parágrafo único fala aqui, que nós vimos em cima, o disposto do caput não se aplica a medidas de urgência em que o acesso ao poder judiciário seja necessário para evitar o perecimento de direito. Então, sempre lembrando, medidas de urgência não se sujeitam à suspensão, seja de prazo em processo judicial, quer seja ainda também em prazo de procedimento de arbitragem, que é extrajudicial. Bom, vocês estão muito quietos, ninguém me interrompeu. Tá. Temos aí só 26 pessoas na sala. Interessante, né? Uma turma com 90 pessoas e as pessoas aí, uma grande... É o frio, professor. Uma grande parte aí que não queria o retorno presencial porque estava adaptada ao virtual. Aí na sala, 26 pessoas. Sorte que não fazemos, eu não faço chamada. Se fizesse chamada, teremos mais da metade da turma já reprovada. A casa ia cair. Exatamente. Mas é muito legal. Mas não são tantos assim, não. Não chegaria essa aula a 40 pessoas. Boa, Leandro. Enfim, vida que segue. Vamos lá, então, meus amigos. Vocês receberam aqui, deixa eu ver. Laza, mas essa frequência baixa, ela não é uma coisa natural, normal, não. Geralmente a turma está em massa e até participa bastante. Olha, Mara, desde o início do semestre, eu posso te afirmar que nós temos 94 alunos na turma e nunca passou de 60 alunos. É mesmo? Nunca. Enfim, mas aí, um brinde à hipocrisia. Faz parte. É estranho isso. A gente sabe qual foi o fundamento de não querer a volta do retorno presencial. Mas deixa para lá. Semestre que vem não vai ter mais desculpa. Bom, passei para vocês aqui 3 atividades, uma inclusive que fala da aula passada, sobre o mediador, e mais 2 específicas falando do procedimento geral de mediação e mais uma de mediação extrajudicial. Então são 9h20, vou deixar vocês aí até 9h40, que vocês façam aí essas 3 atividades e eu volto para corrigir e finalizar a aula de vocês, tá bom? Ok, professor. Até daqui a pouco. Ok, mestre, ok.
Primeira pergunta, que envolve também a aula passada. No que diz respeito aos mediadores, vamos ver a alternativa incorreta. Bom, vamos lá. O mediador não poderá deixar de informar as partes qualquer motivo ou fato que venha a suscitar dúvidas de sua imparcialidade antes de aceitar a função. Perfeito. Aplica-se a lei penal como servidor público ao mediador no exercício de suas funções. O próprio Robson já tinha falado sobre esse assunto. O mediador poderá ser testemunha em processo ou conflitos que tenha atuado como mediador. Não. A opção 3 está incorreta, conforme o artigo 7º, não é isso? Deixa eu ver aqui. Isso, artigo 7º da Lei de Mediação. Gente, eu coloquei correta em quase todas. Olha a falta de atenção, misericórdias. Tá vendo, Esther? Bom, é só essa questão, não pode ser mediador. Artigo 7º está lá, o próprio texto, ele já é muito expresso. Não pode ser testemunha, né? E a última diz que o mediador somente poderá advogar para qualquer das partes após 1 ano do término da última audiência que foi mediador. É que nós fomos também na aula passada, aquele tempo de vacância entre a última audiência realizada com o mediador até para que ele possa ser advogado de uma das partes. Não tem impedimento desde que tenha lá essa vacância de 1 ano. Também está correto. Então, a única opção a ser assinalada era a opção 3. A maioria, né? 12 de vocês foram nela. Vamos para a próxima. A próxima fala sobre o... Não. Próximo... Procedendo mediação de forma geral. Vamos lá. Quanto ao procedimento de mediação, de acordo com a respectiva lei, vamos ver a alternativa incorreta. Bom, vamos lá. As partes poderão optar pela admissão de mais mediadores no mesmo procedimento. Perfeito. Ou quando o mediador sugerir, desde que as partes concordem. 2. O termo de mediação com êxito constituirá sempre título executivo judicial. Não. Errado. Extrajudicial. Exatamente. Existe o termo de mediação extrajudicial. Se ele não for homologado pelo juiz em um processo judicial, ele continua com eficácia de título executivo extrajudicial, dependendo de uma ação de execução. Então, a opção 2, conforme é o artigo 20, deixa eu ver aqui, artigo 20, vamos lá. Parágrafo único. O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial. E, quando homologado, aí sim. Nesse caso aqui, diz sempre. Não, sempre está errado. Então, é o artigo 20, parágrafo único da Lei sempre 13.140/2015. Vamos ver a última. Aliás, na verdade, a terceira, né? Não caberá recurso em face da decisão judicial que suspende o processo para que se realize a mediação, após requerimento das partes envolvidas no litígio. Não existe recurso em face dessa decisão interlocutória. Última opção. Existindo processo judicial em curso, as partes poderão requerer a suspensão do processo para a solução consensual do conflito. Pode sim. E aí o juiz irá suspender e poderá ser realizada uma mediação até mesmo fora do Poder Judiciário. Então, Uma pergunta, é que eu estava lendo ali, mas essa suspensão ela tem algum prazo ou é o prazo da mediação? Na verdade, o prazo fica a critério do juiz. Normalmente de 30 dias ou em prazo superior, quando você entender pela complexidade do que está sendo objeto de conflito. Entendi. Então,
9 de vocês, aí ficou meio equilibrado, hein? E a última, que fala sobre o procedimento de mediação extrajudicial, vamos ver qual é a incorreta. O convite poderá ser efetuado em qualquer meio de comunicação, demonstrando o modo de proposição da negociação. Claro, tem que ser específico, né? Tem que mostrar qual é o motivo pelo qual está ensejando esse convite. 2. Poderão as partes inserirem previsão contratual na mediação para suspenderem o curso de um processo judicial por tal prazo acordado. Também está correta. 3. Não havendo previsão contratual, a parte convidada que deixar de comparecer à primeira reunião terá que arcar com a integralidade das custas e honorários, caso seja vencedora de procedimento judicial posterior. Não, Errado. estará com 50%. 50%. Então, opção 3. Conforme. Esse é o artigo 22. Vamos lá, voltar para o artigo. Artigo 22, parágrafo 2º, inciso 4. 22, parágrafo 2º, inciso 4 da Lei 13.140 de 2015. E a última diz: havendo previsão contratual, a parte convidada que deixar de comparecer à primeira reunião sofrerá pena pecuniária. Perfeito. A previsão contratual da mediação poderá, inclusive, inserir um valor, né, uma pena pecuniária em dinheiro para aquela parte que deixar de comparecer à primeira reunião. Lembrando que as demais reuniões não serão obrigatórias. As partes deverão ter que conceder a sua anuência, mas a primeira é obrigatória no caso de ser uma previsão contratual. Também está correto. Essa galera já foi na maioria, né? Esmagadora. Foi. Ótimo. Bom, vamos voltar então àquele nosso assunto sobre o Instituto da Judicialização. Vou passar para vocês um TED falando aí a respeito desse instituto. Deixa eu fazer aqui uma atividade, né? Fazer uma atividade aqui rapidinho. Mas a gente pode usar o texto que você colocou lá na outra disciplina? Por favor. Por favor. Você vai estipular mais ou menos o quantitativo de linhas? Não, assim, uma coisa muito lauda, bem pequena, sei lá, de 10 a 20 linhas, uma coisa muito assim, entendi. em grupo, mesma coisa que a gente fez com a outra. Tá. Deixa eu ver, vou até pegar aqui mais ou menos o trabalho da ética para fazer uma coisa bem similar, bem tranquila. Deixa eu abrir aqui rapidinho, para não ficar uma coisa desproporcional. Também fica muito extensa, né? Sim, claro. O mais importante, às vezes, é a pesquisa, você se inteirar do assunto, do que provavelmente o trabalho. O trabalho, às vezes, é apenas um detalhe. Vou colocar aqui para vocês. Estou só digitando aqui e já vou mostrar para vocês.
Vou compartilhar com vocês aqui. E vou colocar até o arquivo do Barroso em anexo, que facilita vocês, né? Sim. Deixa eu achar aqui, ó, pedindo. Mas tem lá na outra disciplina em ética, não tem? Mas eu prefiro colocar aqui, vai por mim. Tá. Pronto. Já achei. Se não, já sabe. Ai, Deus. Bom. Vou botar aqui o valor atribuído. Data de entrega 10 de junho, como o outro. E vou criar atividade. Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela para a gente conversar. Olha, eu botei aqui, ó, disserte acerca do tema judicialização em até 20 linhas, até que eu digo, por favor, como forma de resolução de conflitos em nosso cenário jurídico nacional. Concorde ou discorde, mesma coisa da outra. O que entender pertinente de forma jurídica será desconsiderado qualquer argumento político neste trabalho. Permitir o trabalho de até 6 alunos. Lembrando, 6 alunos, 5, 7, eventualmente 8, conforme os grupos de vocês. E esse artigo aqui, apenas para vocês terem uma opção de leitura. Mas caso vocês encontrem outros materiais, fiquem à vontade. Esse tema é muito atual. Aliás, ele não sai da moda e ele vai contra a nossa disciplina. Porque a disciplina desse semestre é você tentar o quê? A solução consensual ou até a arbitragem como método mais célere do que o próprio processo judicial. Mas é interessante você entender o que é o fenômeno judicialização. Esse fenômeno pelo qual o cidadão acaba entregando os seus conflitos a uma terceira pessoa, nesse caso o Poder Judiciário, o Estado, para que ele resolva. E aí vai a crítica de vocês, essa dissertação, essa resenha, como vocês entenderem pertinente, se acham que é a melhor forma de resolução de conflitos, se não é a melhor, fiquem à vontade. Quero que vocês leiam e reflitam sobre esse fenômeno. Ok. Tranquilo? Um trabalho assim. E, por favor, Rodrigo, só deu 10 linhas, não tem... Rodrigo, passou de 40... Acontece, tá? Porque esse assunto tende a pessoa a escrever muito. Não tem problema. Quando eu falo até 20 linhas, leia-se mais ou menos. Vou botar aqui, em aproximadamente. Pronto. Tem aluno que acha que vai perder... Eu tenho que editar, né? Estou fazendo besteira aqui. Tem aluno que acha que se passar vai perder ponto. Pronto. Fica mais bonito assim. Em aproximadamente 20 linhas, pode ser 10, 15, 20, 30, 40, fica à vontade. O importante é vocês terem esse intuito da pesquisa, da reflexão, e entender que a conciliação, a mediação e a arbitragem sejam os métodos adequados de resoluções de conflitos, e não o processo judicial, que muitas vezes ele é muito moroso e ele acaba não entregando uma resposta satisfatória para a sociedade. Ok? Ok. Combinado? Professor, uma pergunta que não tem muito a ver. O senhor essa semana vai estar na faculdade? Sim, inclusive. À noite? Amanhã, à noite, não. Porque à noite eu dou aula. Ah, sim. Eu só estaria se eu estivesse dando aula. Mas na parte da manhã ou à tarde, o senhor está lá? Amanhã eu estarei de manhã até mais ou menos 11h30. Na quarta-feira também estarei de manhã. Tenho até uma reunião com o 9º período da manhã. Um probleminha que não tem nada a ver com a presencial. E ok. Na quinta-feira eu não estarei, porque quinta estarei nesse ato aí no centro do Rio, essa confusão toda. Não dê tempo de voltar. Mas amanhã e quarta estarei na faculdade. Tá ok, então. Professor, Oi? posso fazer uma pergunta, professor? Claro. Tu colocou aqui a judicialização que envolve a resolução de conflitos no cenário jurídico nacional. Se esse tipo de trabalho ele avançar um pouco no cenário político do país, você considera, porque mesmo sem argumento político, a judicialização política, de fato, ela se mistura muito, né? Sim.
Então, eu acho que se o aluno pegar a questão da judicialização, ele já, consequentemente, ele acaba entrando na política, mesmo que não tenha tomado partido nem A nem B, entendeu? Então, assim, Bueno, é exatamente esse o propósito. Você vai citar, por Ok. exemplo, o risco de politizar a justiça. Perfeito. Desde que você não levante bandeira A ou B. Beleza, mestre, beleza. Quanto a isso, você tem razão, é inevitável. Concordo com você. E até acredito, se der tempo no final do semestre, a gente pode fazer uma aula só para debater sobre os trabalhos de vocês, que eu acho importante. Acho que vale a pena. Valeu, Ok. mestre, obrigado. Então tá resolvido. Então, meus amigos, desejar uma boa. Ó, Robson, já vi teu nome na lista, hein, Robson? Já tá lá. Já vi na lista. Ah, tá. Conta comigo. Já recebi aqui. Obrigado, irmão. Vamos juntos. Sempre. Ou seja, boa noite a todos, então. Fiquem com Deus, se cuidem. Uma excelente semana. Boa noite, mestre. Valeu, Um boa noite. abraço. Todos. Tamo junto. Boa noite, Flávio. Abraço. Abraço. Boa noite, professor. Abração. Fala aí, seu Robson.